Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente dá início a mais um curso online do SEMA, Centro Espírita Maria Angélica, justamente por ser nesse período de aniversário da casa, né? A gente completa 32 anos sob o amparo e a proteção da irmã Maria Angélica, que nos trata a todos como filhos amados do coração. E é muito bom comemorar, celebrar esse aniversário estudando, não é? E nada como começar um curso novo nesse momento. Então é muito bom, a gente tem que valorizar muito esse momento de estarmos aqui unidos e reunidos em nome de Jesus, não é? Vamos fazer um trecho do nosso Evangelho para dar início? No capítulo 6, o Cristo Consolador, item 7. Esse capítulo do Evangelho é lindo, mensagens lindas do Espírito de verdade. E nós optamos por começar por esse item 7 que diz assim: Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Vamos fazer então a nossa prece inicial, sintonizados numa só vibração de amor, de harmonia, de alegria, agradecendo a Deus, a Jesus, a irmã Maria Angélica e sua equipe espiritual, aos nossos guias espirituais, pela possibilidade de estudarmos a doutrina espírita, essa doutrina que consola, que nos traz esperança, que nos traz alívio para as nossas dores e nos vê e nos ensina a perspectiva de futuro que temos para as nossas vidas. É uma doutrina de esperança. Pedimos então muita inspiração para a aula de hoje, para o chat que vai seguir, o chat online, para que todos nós estejamos unidos e sintonizados com o estudo da doutrina. Graças a Deus. Bom, então vamos começar com a aula 1, não é? A obsessão e a terapêutica espírita é o título do curso, videoaula número 1. E o livro que a gente está estudando é esse aí. Esse que está com a imagem colocada aí, da nossa querida Sueli Caldas Schubert, que desencarnou muito recentemente. Ela já fez algumas palestras no próprio SEMA e deixou uma obra maravilhosa. E esse livro específico, Obsessão e Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espíritas, será a base do nosso curso. A gente vai seguir os capítulos do livro. E é um excelente livro, vocês vão ver, acompanhando o curso, estudando o livro, quem puder adquirir. É muito bom a gente fazer o curso acompanhando também a leitura do livro, né? O título do curso é o do livro sintetizado, né? A Obsessão e a Terapêutica Espírita. E nessa primeira aula, a gente vai falar de 2 itens que são introdutórios: a apresentação do curso em si e a introdução do livro, não é? É uma aula introdutória ao tema que a gente vai estudar durante esse período. E é importante que a gente preste atenção no título. Vamos falar da obsessão, que é um tema que na doutrina espírita gera às vezes muita curiosidade, às vezes muita má compreensão, mas vamos falar da terapêutica espírita, não é? Ou seja, terapêutica espírita não é apenas uma ação a ser tomada, é uma série delas, e o curso é sobre isso. Vamos falar sobre a obsessão, sobre a desobsessão, sobre a profilaxia, mas principalmente, sobretudo, a terapêutica espírita nesses casos obsessivos, né? Uma breve passada pela estrutura do curso. A gente vai ter 21 aulas, é um curso sintético, bem apropriado para esse formato online. As aulas são de cerca de 45 minutos cada uma, para não cansar ninguém, em torno disso, né? 40 a 50 minutos por aí, mas não são aulas muito longas. A gente está com o chat online, né? E ele já está valendo, já estamos interagindo enquanto a aula está correndo, e no final da aula eu vou também estar à disposição para qualquer dúvida que surja. E uma ideia do período, junho a novembro de 2021. Né? A ideia é terminar o curso no início de novembro. Às vezes acontece algum percalço aqui e ali, no sentido da continuidade de uma semana. Um feriado não é nem o caso, mas por vezes há algum adiamento, mas em tese, nesse horário de terças-feiras, 18 horas, ao longo das semanas até o início de novembro, tá? Bom, agora vamos falar do livro em si, da estrutura do livro, né?
Tem uma parte introdutória, que é o tema da aula de hoje, onde há primeiro tem uma dedicatória da Sueli, do livro. A dedicatória é ao Divaldo Franco, ou seja, o livro foi escrito e dedicado ao Divaldo Franco. Depois tem uma parte introdutória, e nessa parte introdutória tem um texto do Francisco Thyssen, presidente da Federação Espírita nos anos 1980, a mensagem dele é de 1981. Depois tem um texto de Manuel Filomeno de Miranda, e depois a própria Sueli faz uma introdução. A gente vai tratar disso, tá? A estrutura do livro em si, após esses trechos que prefaciam o livro, basicamente, vamos lá, 4 partes. Primeira parte, a obsessão, né? A Sueli e nós aqui no curso vamos esmiuçar esse tema. A segunda parte, a terapêutica espírita. Essa expressão também dá título ao curso, e a gente está focando muito nisso, a terapêutica espírita. A terceira parte, a reunião de desobsessão, também conhecida como reunião mediúnica. E isso também é muito importante para a gente entender como parte da terapêutica espírita, mas principalmente o que significa exatamente a reunião de desobsessão. Há muito mal entendimento sobre isso em alguns casos, e por isso que a gente estuda, né? Estuda muito os temas espíritas, e em particular esse, para compreender bem do que se trata. E a quarta parte, a desobsessão natural. O que nós fazemos em relação a esse tema? É um tema que às vezes pode dar a impressão de que as soluções são terceirizadas, né? Vai no centro espírita, vai na reunião de desobsessão, tira o espírito, a gente ouve umas expressões assim, né? E não é isso que a gente lê nos livros, né? É a importância que a gente dá e tem nesse tema da nossa própria educação, não é? Vamos em frente. O primeiro slide, que tem um trecho do livro, é justamente da introdução que eu havia falado, que é do Francisco Thyssen, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele cita Emmanuel. Esse aí é um prefácio a um livro do André Luiz, e Emmanuel diz o seguinte, vamos lá, para a gente começar já a esmiuçar o tema. A desobsessão não é caça a fenômeno, e sim trabalho paciente do amor, conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé, né? Só esse trecho aí já daria uma aula inteira, porque é bem interessante, são bem interessantes os conceitos, né? Começando pelo principal destaque desse trecho. A desobsessão não é caça a fenômeno. E por que o Emmanuel diz isso? Eu estava falando, por vezes, do mal entendimento sobre esse tema, da obsessão e desobsessão no meio espírita, especialmente por aqueles que não se aprofundam no tema. Às vezes, a curiosidade é que nos move. E quando a gente é movido por curiosidade, pode haver uma caça ao fenômeno, expressão do Emmanuel. Ou seja, a gente achar que a única coisa que importa é o fenômeno, e não é. Por isso que alguns dizem, estou com obsessão, eu vou no centro espírita para tirar o obsessor, e isso é um equívoco. A reunião de desobsessão nós vamos estudar profundamente na terceira parte do livro, mas ela não tira o obsessor, ela doutrina o obsessor. É diferente, ela esclarece o obsessor, ela acolhe, ela consola o obsessor, e ela é direcionada para o obsessor e não para o obsidiado. A gente vai ver isso mais na frente. Aliás, a propósito, fazendo uma pausa, tudo que eu falar hoje aqui é introdução. Tudo que eu falar vai ser desenvolvido e aprofundado ao longo das próximas aulas e do curso como um todo, né? A gente vai dar uma pequena passada nos principais conceitos, pelo menos para todos poderem compreender o que vem pela frente. É uma espécie de teaser, né? Para que a gente fique interessado em fazer o curso, em continuar. Mas então, o fenômeno mediúnico é evidente que é básico, é basilar na doutrina espírita, mas não é uma finalidade em si mesmo. O espiritismo não existe apenas para que a gente observe ou pratique os fenômenos, é muito além disso, né? O verdadeiro espírita é o que se esforça para vencer as más tendências, diz Kardec, do Evangelho. É nós. O foco é em cada um de nós, no autoconhecimento. Estamos sintonizando com o quê? Porque quando a gente dá um foco excessivo no fenômeno, a gente está colocando o nosso foco fora de nós. E o que Jesus explica para a gente, ensina, o que o Espiritismo desenvolve, é que o foco é
dentro de nós, é a busca do reino de Deus que existe em nós. Isso para todos os temas, incluindo a obsessão. Então, vamos começar desmistificando um pouquinho isso, dessa questão do obsessor, quem é o obsessor, não é? A gente bota a culpa, a responsabilidade, por vezes, em coisas que nos acontecem, no outro. Não fazemos isso aqui na nossa vida normal de encarnados? A culpa, às vezes, não é dos outros, é do amigo, é da mulher, é do marido, é dos filhos, é da sogra. Não tem isso? E a gente, às vezes, se exime de uma responsabilidade. E vale também para a obsessão, né? Obsessão não é um monstro do obsessor que vem aqui para nos atrapalhar. Não. Claro, atrapalha? Sim. Existem inconvenientes? Existem. Mas não é uma questão de caçar o fenômeno. É uma questão de buscar as soluções em si mesmo com o recurso maravilhoso da doutrina espírita, né? Reuniões de desobsessão, parte da terapêutica espírita, e há outros que a gente vai ver. Tá? Então, essa desobsessão é um trabalho paciente do amor, conjugado ao conhecimento. Destaque-se também conhecimento. É isso que estamos fazendo aqui, estudando, para entender melhor esses fenômenos e, principalmente, entender melhor a nós mesmos. Ok? Raciocínio associado à fé, né? Conquista da fé também está nisso. Por isso que eu disse que esse trecho do Emmanuel, que está colocado na introdução do livro, é muito importante para nós, porque através dele a gente vê que é uma grande conjugação de fatores, uma grande conjugação de esforços pessoais nos temas que envolvem, que são descritos pelo Espiritismo, e também no tema da obsessão. Obsessão e desobsessão. Vamos em frente. Vamos à definição de obsessão. Ela é dada, uma das definições, né? A gente tem muitas definições em vários livros espíritas. Essa foi tirada do Livro dos Médiuns, que é a obra básica para se entender a mediunidade. É um dos 5 livros da codificação. Aqueles que estão assistindo e que não têm ainda uma ligação muito grande com a doutrina, estão começando a estudar, o Livro dos Médiuns, um dos 5 da codificação, é uma leitura essencial para se entender a mediunidade e os fenômenos mediúnicos. Tá? E Allan Kardec diz que a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Mais um parênteses, essa definição vai ser repetida ainda ao longo do curso, principalmente na próxima aula, que vai tratar justamente do tema das influências espirituais, companhias espirituais, vai definir o que é a obsessão, até com mais aprofundamento, mas eu quis colocar isso logo, para a gente entender que a obsessão é o domínio, e isso é importante, o sublinhado é meu, não está sublinhado no livro, mas esse conceito de domínio é importantíssimo para a gente compreender o que é a obsessão. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa que qualquer influência espiritual ou uma eventual perturbação espiritual caracteriza uma obsessão, e não é assim. Para a obsessão ser caracterizada como tal, tem que haver um domínio de espírito sobre certas pessoas. Né? Domínio é diferente de perturbação eventual, é diferente de uma companhia espiritual, muitas vezes breve, que sempre estão junto da gente as nossas sintonias, né? As nossas afeições, por vezes, outras vezes espíritos que ainda não estão muito evoluídos, mas são influências que existem sempre. Né? Quem estudou o Livro dos Espíritos sabe disso. Quem não estudou, por favor, estude, que vai compreender bem esse processo de sintonia e filtro com outros espíritos que influenciam sim a nossa vida. Mas o próprio Livro dos Espíritos diz: não há arrastamento irresistível. Os espíritos respondem a Kardec. Mesmo com companhias que são eventualmente nefastas, não há arrastamento irresistível. Voltamos para dentro de nós. Nós. Então, não vamos esquecer disso ao longo de todo o curso. E para aqueles que estudam o Espiritismo o resto da vida, né, que é o ideal, porque o Espiritismo, cada vez que a gente estuda, a gente aprende mais coisas. Quem lê o Livro dos Espíritos pela 100ª vez vai aprender coisas novas. Não vamos esquecer que a obsessão é caracterizada pelo domínio. Tá? Vamos em frente. Essa definição, que também ajuda a estabelecer esse conceito inicial, é do altivo, nosso querido altivo Panfiro, foi presidente do Centro Espírita Leão Denis,
ajudou muito a casa, o SEMA, enquanto estava encarnado e continua ajudando a casa enquanto desencarnado, já desencarnou há vários anos. Tá? Ele, certa vez, deu um curso e fez uma apostila muito rica de ensinamentos, e essa apostila do altivo está colocada nesse livro, Técnica de Passes. É um livro muito bom também, quem puder comprar também eu recomendo, porque é bastante profundo na parte de passe, tratamento espiritual, e tem um trecho que fala das reuniões de obsessão. Olha o que o altivo fala, vamos pensar. Obsessão é uma ação contínua, pertinaz, de consequência nefasta, exercida por um espírito, encarnado ou desencarnado, sobre outro espírito, também encarnado ou desencarnado. Olha que interessante isso. Começando pelo fim, a gente tende a achar que a obsessão é só de um desencarnado. A gente pensa assim, né? Um monstro maldoso, aquele espírito perverso, sobre nós, as vítimas inocentes, pobrezinhas, não é? Nem existe vilão e algoz, nem nós somos vítimas pobrezinhas, e nem a obsessão é apenas de encarnado, perdão, de desencarnado para encarnado. Pode ser de encarnado para desencarnado, encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado. Às vezes o obsessor, existe uma obsessão que o obsessor quer sair e o encarnado não permite porque fica sintonizado com aquilo. Vamos ver isso ao longo do curso também, sem spoiler, né? Mas vamos ver isso ao longo do curso. Então, ela pode ser exercida dessas formas. Agora, atenção nisso, é uma ação contínua, pertinaz. De consequência nefasta, a gente sabe, né? Até por intuição, o obsessor não é uma coisa boa, né? Quando ela é uma ação considerada nefasta, como diz o altivo, mas ela é contínua. Então, a gente tem dois aspectos importantes para compreender bem nesse início do curso a obsessão. Ela tem que envolver um domínio de um espírito sobre o outro e ela tem que ter uma ação contínua. Voltamos à comparação com influência espiritual. Vamos ver isso na próxima aula, mas só para adiantar. Tem que ter o domínio e tem que ser contínua, não é pontual. Temos aí o efeito do tempo. A obsessão se caracteriza quando há o domínio e é ao longo do tempo. Depois, nas outras aulas, na terceira, a gente vai ver a gradação das obsessões, isso vai ser muito aprofundado, vamos falar de obsessão simples, não é? Vamos chegar até a fascinação e vamos chegar na subjugação, onde esse domínio é mais completo e ficou mais tempo, né? Esses casos mais graves começam com a obsessão chamada simples, iremos aprofundar isso, mas só para mostrar a importância dessa continuidade. Não é um fenômeno pontual. Ah, pode haver uma influência nefasta pontual? Pode. Você pode levar a fazer algum ato influenciado por um espírito perverso? Se você permitir, pode. É uma obsessão? Se for pontual, não. Tá bom? Que isso tenha ficado bem claro para nós, porque sem esse conceito, o resto do curso vai continuar achando que qualquer companhia espiritual significa que estamos sob uma obsessão. Ok? Seguindo o que o altivo diz para a gente. Olha só. A obsessão se caracteriza pela continuidade. Eu acabei de explicar isso. Se praticamos atos de... Olha que bacana isso. Se praticamos atos de indisciplina fora do nosso comportamento normal, isso é uma perturbação, não é uma ação contínua. Pausa, porque esse item é muito interessante para a gente analisar na nossa vida. Muitas vezes a gente começa a estudar a doutrina espírita, aprende sobre a existência de possíveis obsessores, o fenômeno da obsessão. Acontece algo na nossa vida que é pontual, que é nossa, emocional, psíquica, e a gente acha que é o obsessor agindo. Às vezes é uma perturbação nossa, né? Então, para dar um exemplo, um exemplo qualquer. Puxa, eu ontem fiquei gritando com o meu marido, eu não sou assim, não era eu. A gente às vezes ouve isso. Ou o marido gritando com a mulher ou com os filhos, eu perdi o meu controle, isso não era eu. Pode haver uma influência espiritual? Pode. Mas quem é que gritou nesse exemplo? Quem berrou? Eu. Não era eu? Era eu. Ah, mas havia uma influência espiritual. Sim, havia. Quem faz a sintonia com as influências espirituais? Nós mesmos. Deu para entender a importância da autoeducação, né? Do estudo da doutrina, da terapêutica espírita que a gente vai falar, para que a gente tenha uma ação profilática, o título do livro, né? Também, profilaxia. Ação profilática contra as obsessões, né? Porque a gente às vezes acha que não é a gente, mas somos nós.
E o altivo diz, ó, atos de indisciplina fora do comportamento normal. Quer dizer que tudo que a gente faz fora do comportamento normal é culpa do obsessor? Claro que não. Isso é uma perturbação? É uma perturbação. E às vezes não tem obsessor nenhum. Às vezes nem a influência é tão perversa. Nós podemos estar desequilibrados emocionalmente. Busquemos a medicina, busquemos a psicologia, as terapias. Então nem sempre o que acontece com a gente fora do nosso comportamento normal, como diz o altivo com muita propriedade, é culpa do obsessor e às vezes sequer existe uma obsessão. Tá bom? Mais uma vez, é importante essa clareza, para a gente saber separar o que é uma influência, uma companhia espiritual de uma obsessão e o que é nosso mesmo. E sempre tem algo nosso, né? A obsessão tem raízes no passado quando perturbamos ou prejudicamos alguém. Como a obsessão envolve o domínio e envolve a continuidade, ela tem raízes no passado. A gente sabe que a nossa bagagem espiritual envolve várias existências e em outras existências a gente pode imaginar o que é que a gente fez, né? Vamos lembrar, esta existência nossa, atual, de todos nós, estamos aqui sintonizados nesse curso, nesse tema, todos nós estamos no nosso melhor momento. Melhor momento. Essa é a nossa melhor encarnação, porque ali é de progresso. Então, se a gente conhece os nossos erros, falhas ou dificuldades de hoje, a gente pode imaginar no passado. Então, se nós perturbamos ou prejudicamos alguém, muitas vezes esse alguém, em espírito, vem nos atrapalhar por meio de uma obsessão, caso haja um domínio e uma continuidade. Bom, de novo, tem coisas que são questões do presente, perturbações, situações nossas mesmo, que não caracterizam obsessão. Continua o altivo. A perturbação tem raízes no presente, no nosso comportamento explosivo, intempestivo. Aí o altivo separa a obsessão da perturbação. Quantas vezes nós não estamos perturbados? Simples, acontece. Momentos da vida, estamos passando por uma pandemia, está todo mundo meio perturbado. Então, às vezes, o comportamento se torna explosivo. A gente tem ouvido histórias por aí, o que o confinamento gera em muitas famílias, em muitas pessoas. Torna-se um comportamento intempestivo. Então, quer dizer que existe um obsessor ali atrapalhando? Não, não quer dizer isso. Pode existir? Pode. Né? E como diferenciar isso? Vamos seguir as aulas que a gente vai ver, mas eu já dou uma dica. Procurar uma casa espírita. Né? Procurar uma casa espírita. E buscar tratamentos das ciências médicas e psicológicas. Ok? Mas isso nós vamos aprofundar muito ao longo do curso. Estou só dando umas pequenos tópicos iniciais, até para dar vontade de continuar assistindo o curso. E o altivo depois diz assim, ó, os espíritos se aproveitam de nossa perturbação para agirem. Por isso, a obsessão se cura com autoeducação. Olha que maravilha. Né? Quando a gente está perturbado, a nossa sintonia não está legal, não está com espíritos superiores, não estamos envolvidos pela prece, não estamos frequentando, nem trabalhando no centro espírita, não estamos fazendo evangelho no lar, coisas que a gente às vezes não faz, é isso, mesmo conhecendo. Né? E aí vocês vão ver na terapêutica espírita a importância dessa disciplina nossa. Né? Então, diz ele, por isso, como a perturbação faz com que esse espírito se aproveite de nós, a obsessão se cura justamente com a autoeducação. Lembra do que eu falei no início da aula? Dentro de nós. Essa autoeducação é a melhor profilaxia contra a obsessão. E aí Allan Kardec, no Evangelho, faz uma comparação interessantíssima sobre questões do corpo e da alma. Ele diz assim, do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, não é isso, doença física? A obsessão é sempre o resultado, sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. Portanto, uma imperfeição moral nossa dá acesso a um espírito mau. Já põe por terra aí, nesse trecho do Evangelho, aquela ideia de que o grande vilão é o obsessor e nós somos as vítimas indefesas. Não é assim. A causas físicas se opõe forças físicas, naturalmente. Há uma causa moral, tem de se opor uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Não é isso? Medicina? Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma. Então, a gente pode dizer que estamos todos aqui reunidos em nome de Jesus, nesse curso,
acompanhando o SEMA em tantas atividades online, unidos, em nome de Jesus, para fortificar a nossa alma, fortalecer, autoeducação, fortalecimento, sustentação espiritual, ciências médicas e psicológicas quando há necessidade. É todo um trabalho para que a gente fique bem conosco mesmo e sintonizar espíritos superiores, né? Começar com o nosso guia espiritual, que pode não ser um espírito superior, mas é um espírito que tem uma evolução maior que a nossa e está sempre conosco nos ajudando. Basta a gente se ligar pela prece, tá bom? Vamos seguir. Essa frase está no livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz. Diz assim: toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Não é dito que alguma obsessão, algumas obsessões. Toda obsessão tem alicerces, base, o pilar das obsessões, na reciprocidade. O que é isso? Na interação obsessor-obsidiado. Portanto, não surge do nada um obsessor, do nada nada surge, né? O obsessor não surge do nada e resolve obsidiar alguém. Há uma reciprocidade. E a gente vai também ao longo do curso falar sobre isso, o que em nós abre as brechas e as portas para que o obsessor se instale com domínio e continuidade do processo, né? E a gente pode depreender que se a gente não abrir essas brechas, não abrir essas portas e fizer a sintonia certa, por meio da prece e outros aspectos e ações da terapêutica espírita, não seremos obsidiados, ou se formos, por questões do passado, teremos formas de superar essas dificuldades, porque causa realmente inconvenientes, né? Voltamos aqui para o ponto de partida para esse curso e para o entendimento desse tema. O foco é em nós. O foco não é no obsessor. A gente trata, busca as soluções, mas o foco é em nós mesmos, tá? Eu espero que isso fique bem claro, porque quando eu falei de má compreensão desse tema, no meio espírita, muitas vezes, não sempre, isso está muito ligado a um excessivo misticismo, colocar isso como uma coisa muito mística, como um fenômeno. Muito pelo contrário, o livro dos médiuns, ele explica os fenômenos. Deixa de ser místico, porque ele explica as causas naturais dos fenômenos mediúnicos, né? E quando a gente tenta colocar esse lado mais místico do obsessor malvado, a gente está indo para fora de nós, colocando num fator externo um desequilíbrio que é nosso. Se a gente se autoeduca, como diz o altivo, essa, mais uma vez, repetindo, é uma profilaxia perfeita dentro da terapêutica espírita para evitar esses casos mais graves de obsessão. Então, quem é um obsessor? A gente tem a imagem aí, começar pelo que está escrito embaixo da imagem. Não é um monstro saído das trevas, acho que isso já ficou claro. O obsessor como um monstro tenebroso que sai das trevas para nos atrapalhar a nossa vida. Não é. O obsessor não é um ser estranho a nós, é alguém que participou de nossa convivência e intimidade, muitas vezes familiares do passado, né? Amigos que se tornaram inimigos, às vezes não é nem amigo, nem inimigo, é comparsa do passado. Às vezes é comparsa em algumas ações nefastas e a gente resolveu não seguir mais com eles, eles têm raiva, várias causas disso aí. Quando a gente estudar reuniões de desobsessão, as reuniões mediúnicas, a gente vai ver as imensas possibilidades, vários casos que existem nesse sentido. Portanto, o obsessor é um irmão enfermo e infeliz, dominado pela ideia fixa de vingança. E aí vamos lembrar sempre disso. O obsessor é um espírito enfermo. Então a gente às vezes fica com raiva, por que está fazendo isso comigo? Malvado, perverso, cruel. Ele está enfermo. E nas reuniões mediúnicas a gente trata essa enfermidade desses irmãos que momentaneamente estão ligados a nós por meio do fenômeno da obsessão. Tá? Nós também não somos doentes da alma com as nossas dificuldades, com as nossas dores, num planeta de provas e expiações? De alguma forma não estamos enfermos, não? Buscando melhorar? Então, o obsessor também é um espírito como nós, né? Buscando a escalada evolutiva com muito esforço, muita luta e, por vezes, um sofrimento imenso. Aqui temos o obsessor e o obsidiado, tá? E aí, duas coluninhas, o credor e o devedor, né? O obsessor se sente credor. Por quê? Ele sente-se ferido
e injustiçado. Ele deseja vingança. Esses são os casos mais comuns, nem sempre é assim. Mas ele deseja muitas vezes vingança, né, que foi ferido no passado. E o obsidiado seria o devedor. E atenção nisso, ele traz em seu perispírito matrizes da culpa, remorso ou ódio que não se extinguiram. Voltamos sempre em qualquer curso da casa falando em perispírito. É importante quem estuda o espiritismo entender bem esse conceito do perispírito e veja, quando a gente traz em nós remorso, culpa, ódio, que ainda não se extinguiram, faz-se o link com o espírito eventualmente obsessor ou pelo menos uma perturbação mais grave. Né? As matrizes estão em nós. Né? E não é assim aqui encarnado, às vezes a gente está com raiva, está com medo, está com ódio. E aí, com quem a gente sintoniza? Né? Pergunta para nós mesmos. Vejam, tudo leva a perguntas para nós mesmos. Né? A perguntar é a base da filosofia. Não é? O espiritismo, filosofia, ciência, religião, os 3 pilares. Vejam, essas perguntas que a gente costuma fazer aos outros, né? Por que o obsessor está comigo? Por que ele está fazendo isso comigo? A pergunta tem que ser para nós. Por que ele se ligou a mim? E onde estão em mim as matrizes que estão fortalecendo essa sintonia que eu não quero? Mas então, se eu não quero, eu tenho que me esforçar para sair disso. E se esforçar a sair disso significa seguir a terapêutica espírita no caso desse fenômeno. Tá bom? O espiritismo e a desobsessão. A cura espírita da obsessão baseia-se na conscientização do enfermo e do espírito agressor, posto que o paciente é o agente da própria cura. Conscientização. Nas doutrinações feitas nas reuniões mediúnicas, se conscientiza o enfermo, ou pelo menos busca se conscientizar. Tá? E o espírito agressor. O espírito obsessor considerado como enfermo, né? E o espírito agressor, né? Que é o obsessor. No caso das reuniões mediúnicas, conscientiza-se o obsessor. E, de resto, na terapêutica espírita, a gente vai conscientizar o enfermo, o obsidiado, que se considera vítima, mas não é vítima. Também enfermo. Né? O paciente é o agente da própria cura. Portanto, não existe, vamos tirar o obsessor. Até porque, numa reunião mediúnica, se o obsessor se afasta, claro, existe um alívio do obsessor e do obsidiado. Mas se aquelas matrizes estão ali ainda, atraindo aquela situação, o obsessor volta. Portanto, é o paciente que é o agente da própria cura, e isso é bem importante para a gente pensar. Manuel Filomeno de Miranda, ele também é um autor de vários e vários livros que tratam desse tema, livros que aprofundam esse tema, inclusive quem puder pesquisar os livros dele, complementam maravilhosamente o livro dos médiuns, esse curso, qualquer livro do Manuel Filomeno de Miranda é muito rico em informações. Ele é um dos que se coloca nesse prefácio do livro, chamado prefácio, né? Que no caso dele, ele faz um texto que tem como título Problema de Emergência, ou seja, diz ele, esse é um trecho tirado dessa introdução, que está nesse livro da Sueli, mas nesse trecho assinado pelo Manuel Filomeno de Miranda. O problema da obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia que assola as multidões engalfinhadas em lutas tiranizantes. Então, diz o Manuel Filomeno que o problema é grave, sim, é uma verdadeira epidemia, interessante falar isso num tempo de epidemia, pandemia, né? A obsessão também existe num número muito grande, assola as multidões engalfinhadas em lutas tiranizantes. E vamos pensar, será que vocês são desencarnados que querem se vingar? Eles é que são os tiranos somente? Ou nós aqui, encarnados, no nosso mundo do dia a dia, no nosso cotidiano, a gente não se vê envolvido em lutas tiranizantes? Olha a matriz aí que pode atrair a obsessão ou a perturbação espiritual, dependendo do caso. As nossas lutas, as nossas rivalidades, os nossos pensamentos negativos. Tudo isso gera essas matrizes que abrem brechas para a presença de espíritos menos evoluídos e enfermos. Vamos seguir, ainda com Manuel Filomeno. Olha só, as atrações espirituais, por simpatia quanto por animosidade, vinculam os afetos,
como unem os adversários no processo do contínuo da vida. Tem esse termo contínuo, justamente a continuidade, é um processo, continuidade da vida, das várias existências, e essas atrações espirituais, por simpatia ou por antipatia ou animosidade, vinculam afetos, os laços de amor, que a gente repete muito, não se rompem com o desencarne dos nossos afetos, vincula, mas também une adversários nesse processo. Então, nós temos esses dois instrumentos maravilhosos aqui agora encarnados, a sintonia e o filtro. E a pergunta é para nós, com o que e com quem nós sintonizamos? E o que e quem nós filtramos? O que serve para nós, a gente faz sintonia. O que não serve para nós, a gente filtra. Mas, parece óbvio, né? Mas temos dificuldade no dia a dia, no cotidiano da vida, de pensar nisso. Então, muitas vezes, a gente não filtra coisas que tem que filtrar e sintonia com espíritos que não são os melhores espíritos para a gente se sentir bem. E a gente se sente mal. E aí coloca a culpa nos outros, ou nesses espíritos. E não é assim. Que tenha ficado bem claro isso. Nós é que temos essa base e essas brechas que atraem irmãos, que nem sempre são desencarnados. Às vezes atraem irmãos encarnados, né, que não nos fazem bem. Ok? Manuel Filomeno de Miranda, nesse mesmo texto introdutório ao livro da Sueli que a gente está estudando. É um trecho um pouquinho maior, mas olha que legal. Iluminar consciências com as diretrizes superiores da doutrina espírita, como terapia preventiva e curadora, junto aos que sofrem as difíceis conjunturas. Aplicar-se a psicoterapêutica do passe da água magnetizada, do esclarecimento evangélico, socorrer-se à desobsessão direta, em alguns casos recomendar-se a assistência especializada da medicina, podemos acrescentar da psicologia, são medidas que não devem nem podem ser descuradas. Então, o Manuel Filomeno vai dar uma palhinha da terapêutica espírita, que a gente vai falar bastante na terceira parte do livro. Veja, iluminar consciências com as diretrizes superiores da doutrina. Isso é terapia preventiva e curadora. Né? Passe, água magnetizada, esclarecimento evangélico, é o que estamos fazendo aqui, estudando. Né? Socorrer-se à desobsessão direta quando há necessidade, um recurso da casa espírita. E médicos, psicólogos, aqueles que nas ciências médicas e psicológicas podem nos ajudar nos desequilíbrios psíquicos que muitas vezes dão origem a processos obsessivos, porque essa questão emocional, psíquica não está isolada nem da nossa parte física, nem da parte espiritual. Nós não somos separados em gavetinhas. Emocional, espiritual, às vezes se confunde. Como a gente vai saber? A pergunta clássica, como é que a gente vai saber se isso é nosso, não é? Ou se isso é do obsessor ou do espírito nefasto? E a resposta dentro da doutrina espírita é estude e trabalhe. Estudando e trabalhando, a gente vai saber diferenciar isso. Junto com outros recursos da terapêutica espírita e também, que não é objeto desse curso, evidentemente, mas na parte médica e psicológica. O emocional, o psíquico, o espiritual, dentro desses conceitos espíritas, podem até se confundir, mas com muito estudo e com trabalho, a gente consegue diferenciar razoavelmente bem o que é nosso e o que não é. E lembrando que, de alguma forma, sempre é nosso. Né? Nós sempre temos participação, porque no caso da obsessão, mais especificamente, toda obsessão tem alicerce na reciprocidade. Vamos lembrar do André Luiz. Né? Agora, é evidente, variam os graus, algumas coisas amenizam, outras agravam, e isso ao longo do curso a gente vai estudar, ok? Bom, Sueli Caldas Schubert, já se aproximando do final da aula, ela tem também a introdução no livro, o último texto da introdução é dela, o livro ela escreveu o livro, claro, mas ela coloca numa introdução um trecho que faz uma apresentação do livro. Olha o que ela diz. Este é o grande problema da humanidade, o confronto entre os que devem e os que se julgam no direito de cobrar. E para que atinjam seus objetivos, utilizam-se de inúmeros métodos, buscando o acerto de contas. Olha que interessante, confronto entre os que devem e os que se julgam no direito de cobrar, que buscam acerto de contas. Este é o problema que analisamos neste livro, o entrechoque das paixões, que os homens cultivam em larga escala e que dão origem à obsessão. Então, pensemos juntos, não é? Confronto,
entre os que devem, que se juntam no direito de cobrar, buscamos acertos de contas, entrechoque de paixões que os homens cultivam em larga escala, conflitos, brigas, vários desastres são causados por conta disso, né? Por conta das nossas próprias imperfeições, que a gente dá vazão a elas muitas vezes, né? E por isso que a gente volta dizendo que essa autoeducação, o autoconhecimento, tudo alto, né? Tudo nós, que a doutrina espírita estimula, é fundamental como profilaxia para qualquer desarmonia, incluindo as obsessões, né? Ela diz a Sueli que isso tudo dá origem à obsessão, porque se não é um conflito do presente, é um conflito do passado, né? E no presente nós estamos ainda nesse tipo de guerras, rivalidades, e isso vai gerar obsessões no futuro. E eis o círculo vicioso, né? Que com o estudo da doutrina espírita, com o estudo, com o trabalho, com o entendimento, com a conscientização, com o nosso esforço para colocar em prática o que aprendemos, sempre em nome de Jesus, com tudo isso, a gente vai se fortalecendo e vai reduzindo essas dívidas, entre aspas, que depois vão gerar as cobranças e as possíveis obsessões, né? É um processo contínuo, como disse Manuel Filomeno de Miranda, não é? E é nesse processo de aprimoramento nosso que vão se reduzindo esses incômodos e inconvenientes de fenômenos como esse. E aqui o último trecho da Sueli na introdução do livro, e a gente colocou essa foto até como homenagem a ela, com todo o nosso carinho de todos aqui no SEMA, com toda a nossa gratidão a Sueli por ela ter desencarnado há tão pouco tempo, até a gente estava, durante a concepção desse curso, ela desencarnou, muito recentemente. Então essa foto com ela sorrindo, né, com todos os ensinamentos que ela nos deixou, que fique como a nossa homenagem a ela e a nossa gratidão a ela, por todo o trabalho que ela empreendeu em nosso benefício para o estudo, o entendimento e a colocação em prática da doutrina espírita, né? Vejam o que ela diz, é o término da introdução, e isso é muito importante para nós, é o término da introdução dela e o início do livro, e para nós vai ser o término dessa aula introdutória também e o início do curso. Olha só, vamos pensar até na Sueli, quem assistiu a palestra dela vai lembrar da voz dela, né? Leitor, meu irmão, esta é a mensagem que queremos transmitir-lhe, a de que a doutrina espírita nos possibilita a vitória na luta contra nós mesmos, a gigantesca batalha entre a sombra e a luz. Por ora, estamos no claro escuro, a madrugada tentando vencer a noite, que possa raiar amanhã de um novo dia para todos nós. Te agradece muito a Sueli por essa mensagem, porque, veja, ela fala da vitória na luta contra nós mesmos. A vitória não é na luta contra os obsessores, não. Isso é consequência. A vitória é na luta contra nós mesmos. E a doutrina espírita, o estudo da doutrina que nos possibilita isso, né? Ela fala da gigantesca batalha entre sombra e luz. A gente ainda está no claro e escuro porque é o planeta de provas e expiações. A madrugada tenta vencer a noite e vai vencer. Não sabemos quando, mas vai vencer. Que possa raiar amanhã de um novo dia para todos nós, né? A gente fala isso até no caso da pandemia, né? Coisas vão melhorar, vai raiar amanhã de um novo dia, sim, mas a gente pode entender essa última frase dela como que possa raiar amanhã de um novo dia dentro de nós. Essa é a melhor profilaxia para a gente viver bem, em harmonia, em equilíbrio com os nossos queridos, com todos aqueles que se relacionam com a gente, inclusive os desencarnados, né? A gente fala tanto dos obsessores, mas existem os amigos espirituais, os guias, a irmã Maria Angélica. A gente pensa nisso também para não achar que por termos assim imperfeições ou matrizes que sintonizam com espíritos menos bons, que a gente está cercado apenas de obsessores, não. A gente está cercado de espíritos amigos que nos influenciam muito, mas a gente tem que se ligar a eles, tem que sintonizar com eles. Tá legal? Passando mais um slide. Próxima aula, está aí de novo a imagem do livro, nós vamos falar das influenciações espirituais, das companhias espirituais e o que é a obsessão, né? Eu já fiz uma introdução desses temas todos e na próxima aula isso será bastante aprofundado, né? E vejam que antes de falar o que é a obsessão, vamos ver o que são as influenciações e as companhias espirituais, que às vezes a gente pensa que a obsessão é apenas uma influência, uma perturbação, e não é. Já foi falado aqui.
Tá joia? E vai terminar. A gente termina e faz a prece final com a imagem de Jesus, porque Jesus precisa estar em nosso coração. Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Não é? Vamos então agradecer as bênçãos do alto que permitiram a todos nós unidos estarmos estudando um tema tão importante como a obsessão e a terapêutica espírita, agradecendo as inspirações da aula, inspirando a todos nós as eventuais perguntas no final da aula, que os bons espíritos sigam com a gente. Pedimos em especial que Maria Angélica e sua equipe nos dê perseverança para seguirmos no curso. Muitas vezes a gente começa a estudar um tema espírita e para por motivos diferentes. Que a gente tenha perseverança, que a gente tenha coragem, que a gente sinta a luz do Mestre Jesus dentro de nós, nos impulsionando para uma vida melhor. Que a paz, a harmonia e o amor do Mestre Jesus permaneçam em nós. Muito obrigado a todos, amigos. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite.